A gente tem alguns estudos já mencionando que nos próximos 5 anos é uma indústria que vai gerar mais de 300 mil empregos em diversos setores, principalmente iniciando pelo setor médico em si. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Conversa de Mercado aqui do WNTC, We Need to Talk About Cannabis. Desde 2015, a Anvisa reconhece a importação como uma forma legal de obter produtos à base de cannabis medicinal no Brasil. Então, medicamentos à base de cannabis têm se mostrado uma terapia segura para o tratamento de diversas doenças. E para entender como promissor é esse mercado e os desafios que ainda encontramos, nós convidamos aqui hoje o Fabrício Postiglione, que é CEO e fundador da Remedere. Fabrício, prazer, seja bem-vindo. Olá, prazer. É um prazer estar aqui com você, com vocês, passar um pouco da minha experiência, um pouco de como essa indústria veio se modificando, crescendo, mudando, trazendo muita qualidade de vida e oportunidade também de negócio para muitas empresas, criando empregos. Então, é um prazer estar aqui. Conte comigo sempre. Obrigado. Obrigada a você, Fabrício. E eu já começo te perguntando, fala um pouquinho para a gente do potencial desse mercado aí de cannabis medicinal hoje no Brasil. Olha, esse potencial é algo que eu vejo difícil de mensurar o potencial que nós estamos vivendo nessa nova era. Eu, com uma experiência, fui responsável por mais de 14 mil plantas de um cultivo e laboratório no sul do Oregon, nos Estados Unidos. Ali naquela época eu consegui vivenciar e estar presente na assinatura do FDA no final de 2018 e foi uma grande mudança, foi do dia para a noite, a gente conseguiu ver o aumento do crescimento de pedidos, setores não só medicinais, mas também na parte de cosmético, alimentício, veterinários, e eu estou percebendo que o Brasil ele está nessa tendência muito interessante. A gente, 2015 foram os primeiros casos, né, de cannabis autorizadas legalmente sendo importada com foco bastante medicinal. Era um percurso bem complexo de seguir, mas a gente conseguiu, por exemplo, encerrar 2016 com 471 pacientes fazendo a utilização da cannabis medicinal, e desde então vem tendo um crescimento exponencial. Ele vem no mercado, os pacientes, os pedidos, vem crescendo de ano, uma média de 124% ao ano. Nós temos dados aqui até de final de 2021, dados no começo de 2022, e a Anvisa acabou de soltar mais um dado que nós temos aí mais de 100 mil pacientes que estão fazendo a utilização de cannabis medicinal. Isso é um crescimento muito importante, muito interessante da gente ver como o mercado, os pacientes, os médicos, os familiares e essa quebra de paradigma está acontecendo no dia a dia. E só informação e oportunidades como que você está nos dando aqui que a gente consegue avançar e trazer esse conhecimento para toda a classe. Perfeito, Fabrício, esse é o nosso papel aqui. E você falou, você trouxe para a gente agora dados muito interessantes com relação a esse crescimento. Você tem uma perspectiva que você pode fazer para a gente de 2015 até agora? E o que você espera também dos próximos anos? Olha, essa perspectiva é muito grande. A gente tem alguns estudos já mencionando que nos próximos 5 anos é uma indústria que vai gerar mais de 300 mil empregos em diversos setores, principalmente iniciando pelo setor médico em si. Nós temos alguns estudos dizendo que a cannabis ela tem o potencial de movimentar mais de 22 setores da indústria. Então, desde a parte de produção, logística, financeira, pesquisa, parte comercial, médico, própria parte de pacientes e os agregados em volta, o agro. Então, é uma indústria bem completa, é um setor que envolve inúmeras indústrias, né, bem completo. A gente tem uma previsão aí também de, em 5 anos, ser um mercado que vai movimentar mais de 4,7 bilhões de reais.
E isso é algo que dificilmente a gente já viu na história. Acho que a gente consegue identificar, olhando um pouco para trás, algumas indústrias que se comparam a um pouco dessa revolução, dessa oportunidade. A gente pode ver, por exemplo, a internet, nós podemos ver, por exemplo, alguns medicamentos, ah, que é algo que não tinha precedentes anteriores, o próprio antibióticos, invenções que trouxeram não só a qualidade de vida, mas também uma eficiência em todos os outros processos. Então, eu vejo que a gente está vivendo um momento único, uma oportunidade muito interessante e, principalmente, que é o nosso grande foco, é trazer essa qualidade de vida para aqueles pacientes que antigamente ou antes dessa ferramenta não tinham um recurso para buscar esse tratamento. Perfeito, Fabrício. E falando até um pouco dos tratamentos que tem hoje disponível, quais são então as patologias hoje mais tratadas? Né? O que a gente tem acessível? Não tão acessível, mas o que a gente tem disponível hoje aqui? Sim, hoje, até por dados físicos, nós temos a epilepsia sendo um grande líder dos tratamentos à base de cannabis medicinal. A epilepsia, apesar de ter uma ocorrência muito grande nessas patologias sendo tratadas de cannabis, porém, ela tem uma porcentagem muito pequena relativamente da população brasileira, mas ela está ainda nessa liderança por ser a primeira patologia a ser tratada em 2015, a conseguir essa autorização da importação desses medicamentos. Logo em seguida vem o autismo, vem transtornos ansiosos. Hoje nós somos considerados talvez o país mais ansioso do mundo, né? Eu vi o último estudo que saiu, eles relatam mais de 70 milhões de brasileiros que sofrem de níveis diferentes de transtornos ansiosos. Nós temos mais de 30 milhões de brasileiros que sofrem de dor crônica. A cannabis também tem um índice de evidência muito interessante nessa patologia, nesse sintoma. Nós conseguimos também acompanhar e tratar Parkinson, nós conseguimos Alzheimer, a própria depressão, principalmente seguindo dessa situação que nós vivemos posterior a uma pandemia, onde teve uma grande mudança de vida, tanto para positivo quanto para negativo, para muita gente. Aquela inclusão, eu acho que intensificou essas situações psicológicas e, basicamente, a cannabis a gente pode dizer que ela tem uma funcionalidade, ela é uma ferramenta muito importante para doenças psiquiátricas e neurodegenerativas. Bom, Fabrício, e o que mais está por vir, né? Então, diversas dessas patologias, a gente já tem acesso a alguns medicamentos, e o que mais está sendo pesquisado, explorado? Você tem algum insight para compartilhar com a gente? olha, acho que tem bastante coisa vindo, né? Hoje o Brasil está muito focado no mundo medicinal, então está super orientado. Tem o lado negativo disso, não podemos negar que isso impede um pouco o acesso da cannabis para inúmeras pessoas, mas como eu gosto sempre de ver, tudo é como uma moeda, tem sempre dois lados, né? Então, o lado positivo disso é que trouxe a ciência, a medicina muito enraizada nesse tema. Então, isso está forçando a classe médica, a classe profissional da saúde, os dentistas, os terapeutas em geral, está trazendo muitos estudos e trazendo muitas ciências e ajudando muita gente. Até dados de pesquisas recentes, a USP, Brasil em geral, com as suas universidades federais, a gente está no topo do ranking em quantidade de artigos e pesquisas sendo realizados com a cannabis medicinal. Isso sim é uma grande mudança, isso é uma quebra de paradigma. Toda essa ciência, essa informação, ela traz esse paradigma que está tão enraizado e é quebrado com todo esse conteúdo científico. E é um pouco do contrário que nós vemos nos países um pouco mais liberais, né?
esse contrário que a gente vê em países um pouco mais liberais, como principalmente teve países que entraram com recreativo, teve países que entraram com um método mais suplemental, e eu vejo uma certa resistência da classe médica a entender, até por falta de conhecimento científico dessa ferramenta, né? E isso traz um embasamento muito grande, começando pela ciência, que é a nossa maior segurança, o que nós mais temos que zelar na nossa vida é a nossa saúde. Se essa classe, o regulador, os tomadores de decisões que vêm de cima estão seguros nessa parte da ciência medicinal, a gente consegue ter um caminho muito mais aberto, mais amplo e mais conhecido para passar para a parte de cosméticos, dermocosmético, parte suplementar, nutricional, a parte de veterinária e até finalmente chegar até na próprio uso adulto mesmo, se comparando como outros produtos, como álcool. É algo que eu vejo que o Brasil está fazendo de bem, é focar nessa parte medicinal, trazendo essa segurança para trabalhar em todos os outros setores que ainda não conseguimos trabalhar abertamente. Perfeito. Fabrício, então, de tudo que você me falou até agora, na tua opinião, o que falta? Qual é o papel das empresas do setor para isso ser talvez mais forte, mais atuante? Eu acho que é a informação. A informação é o conhecimento técnico, científico, passar à frente, adiante, tudo aquilo que nós viemos estudando, construindo, e precisam muita resiliência também, porque é algo tão novo, foi algo que foi tão proibido, tão preso numa caixinha por tanto tempo, que agora somente a informação. Então, se a gente for considerar o setor, se a gente for considerar a cannabis, fazer uma analogia com o humano, nós estamos numa adolescência, é quando o pai está começando a entender o que o filho, a filha está fazendo, para onde eles vão, está começando a ganhar a confiança dos atos, né? E ele está se tornando responsável pelos seus próprios atos para finalmente abrir para o mundo. É uma analogia que eu gosto sempre de fazer. Entendendo o estágio que nós estamos, isso vai evitar muita frustração do nosso lado, vai evitar vai evitar muito bloqueios de quando a gente bate de frente, e sim trabalhar essa informação, essa comunicação. Olha, você não me deixa fazer isso, esse regulatório está proibindo aquilo. Por quê? O que precisamos fazer para provar que isso é seguro, que isso tem um tratamento, isso tem um viés X, Y, Z? E aí, a partir dessa informação, acho que a comunicação é o segredo de tudo, e a falta dela é quase o problema de uma boa parte dos problemas que nós encontramos. Fabrício, então, também assim, de tudo isso que você já viveu, de toda a tua trajetória, de toda a tua experiência, divide um pouco com a gente quais foram, então, os principais desafios que você enfrentou até agora. Conta um pouco aí dessa tua trajetória e, na tua opinião, o que está por vir, né? Qual que é a dor hoje? Olha, desafios eles não faltaram e eles estão sempre presentes, mas eu acredito que hoje os desafios são muito menores por ser um mercado já relativamente regulado, temos regulações claras, legislações, passos e um fluxo a seguir que nós conseguimos esperar e saber o que pode e o que não pode ser feito. Eu gosto sempre de trazer essa transformação, que no meu retorno ao Brasil em 2019, eu tive uma situação familiar que me inspirou muito hoje transformar em missão e objetivo da Remedere, onde em 2019 nós tínhamos mais ou menos 200 médicos prescritores. Hoje, dados Anvisa em janeiro de 2022, nós temos mais de 5.500 médicos prescritores. Teve um crescimento de 26 vezes em pouquíssimos anos. Então, essa grande barreira inicial foi se os tomadores de decisões na hora da prescrição não tinham conhecimento disso, o paciente, por exemplo, ou até as pessoas, ou até mesmo o regulador que escreve o regulatório, as legislações, não teriam como ter esse conhecimento, esse embasamento científico para poder seguir adiante.
Então essa começou uma primeira barreira, depois a gente enfrentava uma barreira muito grande, que até 2018, 2019, nós tínhamos que fazer um pedido, uma autorização da Anvisa por carta, sendo enviado para a Anvisa Brasília, ou a Anvisa local, tinha aquele tempo de avaliação, tempo de chegar a carta, o tempo de resposta. Esse pedido de autorização tinha que vir com um laudo médico, receita, uma justificativa super refinada, onde hoje a gente já não tem isso. Hoje uma receita comum de um médico já consegue viabilizar o tratamento de uma pessoa. Isso a gente deve muito também. Tivemos uns grandes desafios de ser uma indústria que tomou uma proporção muito grande em meio a uma pandemia que, além dos danos psicológicos, como a gente conversou um pouco atrás, ela trouxe também oportunidades de a maior parte das empresas que surgiram, que cresceram, são praticamente nativas digitais, onde elas nasceram e já tiveram que se adaptar ao mundo digital, ao mundo do home office, ao mundo da comunicação digital, como nós estamos fazendo aqui. Isso foi um desafio muito grande logo de cara, mas eu acredito que esse desafio, eu acredito que todo desafio, toda ameaça é uma oportunidade. Tudo depende da perspectiva que você vê e como você lida com isso. Então, nós aqui na RMDL, por exemplo, a gente viu essa perspectiva, de uma perspectiva de oportunidade, nós entendemos como fazer e aproveitar esses gaps e nos posicionamos de uma maneira que forneceu um crescimento muito grande, tanto na nossa estrutura, quanto na parte médica. Nós podemos ver se em 2019 nós tínhamos um pouco mais de 200 prescritores e hoje, em 2022, 5.500 prescritores, foi um crescimento de 26 vezes. Detalhe, em 3 anos, 2 foi de pandemia, lockdown. Foi um crescimento mais do que exponencial, e isso se deve muito, até voltando à nossa pergunta atrás, da informação. Então, o digital conseguiu informar as pessoas e nivelar o nível de conhecimento e acelerar todo esse nível de conhecimento, porque se nós dependêssemos de uma ação offline, de um evento, de um congresso, de um jornal em papel, por exemplo, para se informar, o acesso a essas pessoas é muito menor comparado com o digital. Outros desafios que nós encontramos muito à frente é encontrar produtos de qualidade, que tem aquela qualidade certificada. Então é muito importante ter uma produção de boas práticas, ter uma produção orgânica, ter uma produção que nós conseguimos rastrear desde a genética até a parte produtiva do produto final. Porque, por exemplo, hoje utilizado por um viés bem medicinal, você está tratando, como mencionei, condições, sintomas e doenças que têm uma severidade elevada. Nesse viés, você tem que tomar uma concentração de, por exemplo, 100 miligramas por dia. Se o produto não contém exatamente o que tem no rótulo, você pode estar tomando, em vez de 100, 50, 40, ou pode estar tomando 150, 200. Como vai ter uma estabilidade no tratamento? Como o médico vai conseguir acompanhar esse tratamento em si? Então, esse desafio foi muito grande também, e ainda, né, claro, sempre... Mas hoje nós temos ferramentas, nós temos certificados de análise, nós temos os certificados de comprovação de boas práticas, nós temos o mercado, as pessoas, os médicos, os pacientes, todos envolvidos, entendendo a importância e como julgar a qualidade de uma linha de produtos ou de outra. E acho que questão de desafios aqui, a gente podia falar por dias. Não, vai ter sempre, né? E que bom que eles vêm, né? Porque são eles também que nos motivam para buscar outras soluções e alternativas, né? Exatamente, nos motiva a aprender, a ensinar. É um setor que está em criação, então as pessoas que têm experiência. Olha que engraçado, nós estávamos falando de algo desde 2015, então um médico que prescreve há 7 anos, 2022,
ele é o veterano, ele é Com o certeza. grande especialista, é um dos que tem mais experiência, mas somente 7 anos de experiência. Um pouco, né? Isso era um, dois, três, meia dúzia de médicos em 2015. Se a gente for contar 2019, 270, um pouco mais de 200, Ainda de muito 200 pouco. médicos, a gente já reduziu para três. Então, aquele médico que está prescrevendo há 2, 3 anos, ele ainda é considerado quase que um pioneiro. Com certeza. Olha É só. algo interessante de fazer essas análises numéricas. Com certeza, com certeza. A gente ainda tem bastante desafio ainda pela frente. E aí, eu também quero te perguntar, em que você acha, então, que o setor de cannabis tem trazido de novo para o setor farmacêutico, né? Qual que é a tua opinião? Olha, eu acho que para o setor farmacêutico ele tem trazido muita coisa. Para começar, era uma ciência, era uma ferramenta, um medicamento que não estava disponível. Ele não podemos falar que ele era desconhecido, porque já tem relatos e estudos de uso já de milhares de anos. Porém, numa escala maior, no conhecimento público, social, de uma classe que abrange um maior número de pessoas, com embasamentos científicos e estudos cada vez mais se aprimorando e trazendo a segurança e eficácia desses produtos, é uma inovação. É uma inovação que nós vimos, que podemos citar, por exemplo, alguns medicamentos, como antibióticos, a própria penicilina, é uma grande diferença de mercado, como, por exemplo, numa era do Viagra, quando ele veio, que era inexistente um medicamento para essa situação. A cannabis, ela foi retomada, né, dos primórdios, e está trazendo uma oportunidade a mais. Então, a gente chama economicamente que ele está fazendo um shift na curva. Ele literalmente está acrescentando uma camada de oportunidade. Ele não está nem ele está trazendo uma oportunidade, e não só para a indústria farmacêutica. Isso tem uma consequência muito grande em tudo tudo que tem ao seu redor. E até retomando para a indústria farmacêutica também, o setor digital, ele teve um crescimento, a indústria que mais cresceu digitalmente nos últimos tempos foi o setor da saúde. Nós podemos ver a telemedicina, por exemplo, nós conseguimos entender próprios certificados digitais ou até mesmo assinaturas digitais que viabilizam o médico assinar uma receita para um paciente em outro estado. Então, trouxe essa oportunidade de tratamentos em áreas mais remotas. E tudo isso eu estou trazendo porque a cannabis está muito de encontro a isso. Nesses últimos 3 anos, o digital e a cannabis elas caminharam muito juntos. As empresas de cannabis, em sua grande maioria, nasceram digitalmente e estão escalando digitalmente, estão trazendo uma nova versão de atuação. Eu acho que literalmente está trazendo uma nova perspectiva, um novo ângulo para entender como nós conseguimos trabalhar e sair um pouco daquela metodologia tradicional que nós estávamos acostumados no setor. Perfeito, Fabrício, sensacional. Fabrício, nosso tempo acabou, mas eu já quero te convidar para continuar esse bate-papo, porque é interessantíssimo. Queria agradecer imensamente a tua presença aqui e portas abertas para a gente falar mais sobre esse assunto aqui no Conversa de Mercado. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui. É sempre um prazer estar compartilhando um pouco da minha história, um pouco da Remedere, que surgiu com essa missão de trazer acessibilidade a produtos, a informação sobre a cannabis medicinal. Convido todos aqui também para acompanhar o nosso trabalho via o nosso site, remedere.com, nosso Instagram, e vai ser um prazer continuar essa nossa conversa em outras oportunidades. Parabéns pelo trabalho. Fabrício, novamente obrigada. E a todos vocês que acompanham aqui o Conversa de Mercado, vem se informar mais sobre cannabis medicinal. Esse canal é para vocês. Então, continuem por aqui e logo mais conteúdo para vocês. Até o próximo.